Hoje a gente vai falar de uma estrutura que viu o Império nascer e cair, mas que, olha, talvez não sobreviva à nossa geração. Essa é a Ponte de Itaíba, lá em Pernambuco, um monumento histórico que está literalmente à beira do colapso. E nós vamos entender exatamente o porquê disso. E olha, essas palavras aqui, elas não são de um ativista nem de um jornal, nada disso. Isso aqui é de um relatório oficial do Tribunal de Contas do Estado, lá de 2017. A palavra que eles usaram foi arruinamento. Isso, gente, não é um alerta. É praticamente um atestado de óbito, e um que já foi emitido há anos. Aí fica a pergunta, né? Como é que pode? Como um monumento nacional com 150 anos de história chega nesse ponto, à beira do colapso total? Como é que um tesouro desses é deixado para apodrecer, assim, na frente de todo mundo? Para achar essa resposta, a gente precisa mergulhar na história dela, na estrutura e, claro, numa trilha bem longa de promessas quebradas. Então vamos lá. Bom, antes da gente entrar na parte da decadência, é importante entender o que está em risco de se perder. Porque, sabe, a Ponte de Itaíba não é só um amontoado de pedra e ferro, ela é, de verdade, uma cápsula do tempo. Pensa só nisso aqui. Essa ponte foi inaugurada pelo próprio Dom Pedro II. É mais antiga que a República do Brasil. E desde 1980 existe uma lei que a protege. Quer dizer, que deveria proteger, né? A preservação dela não é uma sugestão, é uma obrigação legal. A história dá o valor, mas é a engenharia que mostra a dura realidade. Para a gente entender porque a ponte está falhando, a gente precisa olhar porque a sustenta. Vamos fazer, assim, uma autópsia rápida da estrutura dela. Toda grande construção começa por uma base sólida, a infraestrutura. É como se fossem as raízes de uma árvore, sabe? A gente não vê, mas sem elas, tudo desmorona. É ali que o peso todo da ponte encontra o chão. Aí, subindo um pouco, a gente tem a mesoestrutura, que é só um nome mais chique para os pilares. Eles são tipo os músculos da ponte. A função deles é pegar todo o peso do trânsito lá de cima e levar esse peso, com segurança, lá para baixo, para as fundações. E lá no topo, a gente tem a superestrutura, que é a parte que todo mundo conhece, o tabuleiro. É a pista, a estrada mesmo. É ela que aguenta o tranco direto dos carros, dos caminhões, das pessoas e distribui essa força toda para os pilares. Ok, agora que a gente conhece a anatomia, vamos ver o diagnóstico. O governo tem um sistema de notas para classificar as pontes, quase como na escola. Nota 5 é excelente. Já a nota 1, como dá para ver, não é só ruim. Significa risco tangível de colapso. Isso não é uma teoria, uma possibilidade. É um perigo real e imediato. Pois é. A nota da Ponte de Itaíba é 1, a pior nota possível. Ou seja, segundo os próprios critérios do governo, a ponte é uma ameaça iminente. E por que essa nota 1? Simplesmente porque a ponte está morrendo de 1000 jeitos diferentes ao mesmo tempo. O aço está enferrujando a ponto de sumir, o concreto está esfarelando, mostrando o esqueleto de metal por dentro. Os pilares, cheios de rachaduras. Tem planta crescendo no meio da estrutura, literalmente desmontando ela. E para completar, a água da chuva não tem para onde escorrer. Fica empoçada, apodrecendo tudo ainda mais rápido. É o que se chama de falha sistêmica completa. Olha, estruturas assim não chegam nesse estado da noite para o dia. O problema físico, a ferrugem, as rachaduras, isso tudo é só o sintoma. A verdadeira doença aqui é a negligência. Vamos seguir o rastro da papelada para ver como anos e anos de inação nos levaram até aqui. Essa linha do tempo conta uma história bem trágica. Em 2010, anunciaram mais de R$1 milhão para restaurar a ponte. Sabe o que foi feito? A placa da obra. Só isso. Depois, em 2014, assinaram um documento legal, um termo, que obrigava o município a agir. 3 anos depois, o Tribunal de Contas veio e disse com todas as letras: vocês não fizeram absolutamente nada do que prometeram. É só olhar para esse contraste. De um lado, o que estava no papel, o que foi prometido, inspeções, planos de gestão, leis. Do outro lado, a realidade. Nada. Não cumprido, não cumprido, não cumprido. Cada item da lista, ignorado. Isso não foi um esquecimento, foi um descaso completo com o compromisso que foi assumido legalmente. Mas essa história não termina na inação do poder público, não. Porque onde tem negligência, muitas vezes também tem resistência.
Enquanto a ponte era abandonada por uns, outros se recusavam a deixá-la cair no esquecimento. O Ministério Público, por exemplo, está levando o caso para a justiça há anos. Universidades publicaram estudos, pesquisas, alertando para o desastre iminente. Moradores da região, grupos locais, estão documentando tudo. Ou seja, o alarme está soando. E está soando alto, de tudo que é lado, repetidamente. A grande questão é, tem alguém escutando? E aqui vem a grande ironia da história. Ignorar o problema não economizou dinheiro nenhum. Pelo contrário, tornou tudo astronomicamente mais caro. Existe um conceito na engenharia que, olha, todo gestor público devia ter na ponta da língua. Chama-se lei de Sitter, ou a regra dos 5. É bem simples de entender. Um problema que custaria, digamos, R$1 para ser prevenido lá no projeto, vai custar 5 para consertar com uma manutenção preventiva. Se a gente esperar mais um pouco, para um pequeno reparo, já sobe para 25. E se deixar chegar no ponto em que a ponte está agora, precisando de uma intervenção estrutural gigante, o custo explode para 125 vezes o valor original. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Anos e anos de adiamento transformaram o que poderia ter sido um reparo relativamente barato numa crise monumental, tanto de engenharia quanto financeira. Cada ano de negligência não foi uma economia, foi um empréstimo com juros absurdos que agora, uma hora, vai ter que ser pago. Isso tudo nos leva à pergunta final. Essa ponte, ela viu o Brasil Império, a República Velha, ditaduras, democracias, ela sobreviveu a quase 150 anos de história do Brasil. A única coisa que ela talvez não sobreviva é a negligência da nossa geração. E a história, com certeza, vai nos julgar pela resposta.